Ah, olha que legal isso aqui. Você sabe quais são os pedidos da petição inicial e os documentos que devem acompanhá-la? Não. Então fica com a gente! Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Direito Animado. No vídeo anterior da série Rito Comum do CPC 2015, a gente viu o esboço da petição inicial. Agora, a gente vai examinar o pedido e os documentos que devem acompanhá-la. Vamos lá! O pedido, propriamente dito, pode ser de natureza condenatória, quando se pede a condenação do réu ao pagamento de determinada quantia, por exemplo, declaratória, como a de inexistência do débito entre as partes, ou constitutiva, que se subdivide em positiva ou negativa. O pedido constitutivo é aquele no qual o autor pede a modificação de uma relação jurídica. No pedido constitutivo positivo, o autor requer, por exemplo, a renovação de um contrato ou o reconhecimento de paternidade, o que constitui ou cria um novo vínculo jurídico entre ele e o réu. No pedido constitutivo negativo, também chamado desconstitutivo, o autor pleiteia a extinção de um vínculo jurídico pré-existente, pedindo, por exemplo, o divórcio, que extingue o vínculo matrimonial, ou a anulação de um contrato, que apaga um elo antes existente entre as partes. Além do pedido em si, que é aquele por meio do qual o autor explica o que ele pretende do Estado, o autor também pode formular outros requerimentos, como os pedidos de gratuidade de justiça, citação do denunciado à lide, desconsideração da personalidade jurídica, produção antecipada de prova e tutelas provisórias. Mas fora os requisitos da peça em si, é preciso lembrar que o artigo 320 do CPC determina que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Esses documentos podem variar a depender do tipo de causa. Numa ação de divórcio, por exemplo, é indispensável que a petição inicial esteja acompanhada da certidão de casamento. E numa ação de indenização por morte, a petição deve vir junto com a certidão de óbito. Mas 3 documentos normalmente são indispensáveis a qualquer petição inicial do rito comum. A procuração, exceto, é claro, naqueles casos em que a parte estiver advogando em causa própria. A cópia dos documentos de identificação do autor, como RG e CPF, e o comprovante de pagamento das custas processuais. Salvo, é claro, quando houver pedido de justiça gratuita. Agora, além dos indispensáveis, o autor também deve juntar à petição inicial os documentos úteis à comprovação do seu direito, como, por exemplo, a nota fiscal do conserto do seu carro, quando estiver pedindo a indenização pelos danos decorrentes de acidente de automóvel causado pelo réu. Finalizada a petição inicial, o advogado deve imprimir 3 vias da peça. A primeira vai formar os autos do processo, que é aquele caderno com capa e folhas numeradas no qual se registram os atos processuais por escrito. Já a segunda via da petição inicial vai ser usada como contrafé, que é o nome que se dá à cópia da petição inicial entregue ao réu na citação, para que ele tome conhecimento dos termos da ação que foi proposta em seu desfavor e adote as providências que entender cabíveis. Por sua vez, a terceira via da petição inicial, o advogado deve levar de volta ao seu escritório, para arquivo, como prova do ajuizamento da ação. Impressas as 3 vias e feito o pagamento das custas processuais, o advogado deve procurar agora o cartório de distribuição do fórum competente, que é o local onde vai ser sorteada uma das varas para conhecer e julgar a causa. É claro que esse caminho que a petição inicial faz da mesa do advogado à do juiz é muito mais simples quando se trata de processo eletrônico. Nesse caso, a petição inicial é cadastrada no site e o sistema emite uma certidão de ajuizamento da ação. E quantas vias se imprime no caixa de processo eletrônico? Aí não precisa imprimir nenhuma via da petição inicial. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo e se ligar no Direito Animado. Toda semana tem vídeo novo no canal. Até logo!